Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 492, no Livro dos Médios, capítulo 14. O tema é Médiuns de Efeitos Físicos. Então, o capítulo é o capítulo 14, dos médios, só que o tema agora é dos médios de efeito físico. A questão é de número 160. Creio que em 2, 3 vídeos nós não vamos conseguir falar a respeito de tudo, podendo ser que às vezes esse tema tenhamos que voltar no outro vídeo, né, sem ser os da data de hoje, mas vamos ver, porque esse assunto é muito interessante, médios de efeito físico. Então vamos procurar entender um pouquinho o que significa médios de efeito físico. Então Kardec ele diz aqui assim, ó: os médios de efeito físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, né? Os médios de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, né? O movimento dos corpos inertes. Então, o médio de efeito físico, ele tem assim, a facilidade de movimentar corpos inertes. Então, pensemos num corpo inerte, né? Uma mesa, por exemplo, é um corpo inerte. Uma cadeira, um piano. Então, tudo que é inerte, né? Agora, nós temos que entender o seguinte, que no nível evolutivo o qual todos nós nos encontramos, o médio por si só, ele não tem condições de movimentar corpos inertes. Ele por si só, não. No nível evolutivo que nós nos encontramos. Então, quando esses fenômenos, vamos usar esse termo, quando esses fenômenos ocorrem, quase sempre aquele médio ele encontra-se amparado, auxiliado por alguns espíritos que às vezes até ele mesmo não imagina que estão ali o assessorando, devido ao nível evolutivo o qual nós nos encontramos. Por quê? Devido ao nível que nós nos encontramos, é preciso o auxílio de outros espíritos, né, que já se encontram no plano espiritual. Por que nós temos que ressaltar isso? Porque nós sabemos que seres evoluídos, devido à evolução deles, eles não dependem mais de um outro espírito para auxiliá-los na movimentação
daquele corpo inerte. Que se nós pudéssemos, nós iríamos aqui tratar de Stonehenge, né? Como aquelas pedras lá foram parar naquela ilha. Nós íamos tratar das pirâmides, como que as pirâmides foram construídas. Por incrível que pareça, esse tema aqui, médios de efeito físico, esclarece tudo a respeito dessas questões. Aí você pode pensar assim, mas você conhece a forma como aquelas pedras foram transportadas, né? Aquelas pedras do Stonehenge? Sim, Stonehenge, as pirâmides, por exemplo, as cidades dos Incas, dos Maias, dos Astecas, praticamente na época antiga, né? Lá nos primórdios da Grécia antiga, porque você acha que foram pedreiros, escultores aqui do corpo físico, pessoas normal, quem construiu a Grécia antiga, os primórdios? Encerro por aqui, porque eu não vou poder entrar nesse tema, mas eu sei a história. Mas fala, Luiz, não, mas tem uma programação, então eu não posso desrespeitar, né? A esfinge de Gizé, você acha que foi, com todo respeito, esse nome, você acha? Não. Porque usando esse termo assim, você acha, parece que estou desafiando você. Não, não é isso não. É uma forma de expressão. O ignorante aqui é desse jeito. Tem conhecimento por uma coisa, mas não tem conhecimento por outra coisa. Então, a esfinge de Gizé. Você acha que foram os egípcios, ali no corpo físico, quem a construiu? A esfinge de Gizé? Corpo de animal, cabeça de ser humano, né? E a esfinge de Gizé, ela tinha asas. Só que os vândalos, eles, né, depredaram, então acabou com ela, estragou ela um bocado. E muitos outros monumentos que existem na Terra, que a ciência não consegue explicar como aquelas construções, aquelas estruturas foram construídas, né? Olha para você ver mesmo, aquelas pedras, né, que encontram-se em pé no vertical, em Stonehenge. São pedras de 10, 15, 20 mil toneladas. E o mais interessante é que os estudiosos, eles descobriram de onde aquelas pedras foram retiradas. Não na ilha, naquela ilha, não naquela ilha, e sim numa ilha que encontra-se a 67 quilômetros de distância, mar adentro.
vamos usar aquele termo, como aquelas pedras foram transportadas. Não tem o efeito físico aí, não? Só que, né? Vamos deixar para lá. Então, os médios de efeito físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes. Como já dissemos, no nível que nós nos encontramos, os médios necessitam, para tal, eles necessitam da ajuda dos espíritos. Eles necessitam, né? E outra, na atualidade 2022, não existe médios de efeito físico, não existe médios de efeito físico que consegue movimentar, mesmo com a ajuda de alguns espíritos, objetos inertes, maior que um piano, maior que uma mesa, né? Uma cesta, uma prancheta, uma cestinha, uma caixinha de vime. Então é por aí, né? Então, ó, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Ou ruídos. Aquela energia deles, eles podem provocar certos ruídos, né? Estalidos nas madeiras, nas portas, né? Na porta de casa, aqueles ruídos, como aquelas porteira velha quando vai fechar. Fazendo assim, acho que você já entendeu. Então, olha só, podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Veja-se a segunda parte, capítulo 2º e 4º, né? Então, Kardec continua dizendo aqui da seguinte maneira. Agora, eu tenho que ressaltar que apenas esse trechinho que nós acabamos aqui de ler, nós não esmiuçamos nada, porque eu não posso falar muito a respeito dessa questão, né? Eu não posso falar a respeito da esfinge de Gizé, eu não posso falar das pirâmides, como foram construídas, das cidades antigas na Grécia, os incas, os maias, eu não posso falar, né? Então nós temos que ficar, não é que eu não conheço a matéria, é que eu não tenho permissão. Então nós temos que ter prudência, bom senso. Nós, na doutrina dos espíritos, seriamente, nós temos que ter bom senso, prudência, nós temos que ter disciplina, aprender a se conter. Porque por mais que eu conheço, eu tenho que receber, eu tenho que respeitar.
as normas. Eu tenho que me colocar no lugar das pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir o que nós temos guardado. Então eu consigo me colocar no lugar dos telespectadores. E eu consigo entender os sentimentos de muitas pessoas com relação a essa matéria. Por isso, por uma questão de respeito, eu não esmiuço, a não ser algumas coisinhas só. Por mais que eu tenho com relação a esse tema aqui, como nosso irmão Marcílio mesmo me disse antes de iniciar a gravação hoje, ele me disse que se eu quisesse tratar nestes vídeos com relação ao médio de efeito físico tudo que eu conheço, eu estaria autorizado por ele. Mas é um teste o que ele fez comigo. Você está autorizado a falar o que você quiser de acordo com o tema, já que você conhece. Mas isso é um teste dele para comigo. Para ver se eu tenho bom senso, se eu tenho prudência, se eu consigo me controlar, me conter. Você entendeu? Então, depois que termina os trabalhos, ele vem e me dá os parabéns. Meus parabéns, você passou no teste. Então, não adianta. A água, nós temos que sorver ela devagarinho e aos goles. Porque senão a pessoa, né, desencarna por asfixia. Ele se afoga. Os médios facultativos, olha só. Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Então ele produz fenômenos espíritas por ato da própria vontade, que é muito difícil encontrar médios nestas condições, né? Como nós já dissemos nos outros vídeos, né, nos vídeos anteriores, a respeito o porquê que Allan Kardec colocou no início, né, médios de efeito físico. Então, como ele mesmo esclarece na questão 159, né, todo aquele que sente num grau qualquer influência dos espíritos é por esse fato médio. Aí depois ele coloca médios de efeito físico primeiro, porque essa energia de efeito físico é a base de todas as outras, de todos os outros, de todas as outras virtudes, vamos assim dizer. É a base, né? Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Olha só para você ver. Vamos repetir. Conquanto inerente
a espécie humana, né, que faz parte, está interligada ao ser, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade, longe está de existir em todos no mesmo grau. Longe está de existir em todos no mesmo grau, devido à desigualdade evolutiva. Esse é o resumo, a desigualdade evolutiva, pois não existe nenhum ser no universo, vamos usar esse termo simbólico, que não teve começo e nem fim, igual ao outro. Não existe dois seres iguais, no mesmo grau evolutivo, em todas as situações. Não existe. Um é evoluído 2 milímetros a mais que o outro é evoluído 1 milímetro a mais do que o outro é evoluído 1/10 a mais que o outro, meio décimo a mais que o outro, de forma, gente, que não existe dois seres no mesmo grau evolutivo nos universos, por todas as dimensões, por toda a eternidade, usando esse termo passado, presente e futuro. Nunca existiu e nunca vai existir. Por isso, Kardec, ele assim nos orienta. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Alguém pega e diz assim a você: você mede efeito físico. A pessoa, um presidente de casa espírita, assim, meia boca, é dono tá fazendo essas coisas. Você tem evidência. Você tem psicografia. Você é médium. Qual a novidade? Se a mediunidade é inerente. Qual a novidade? Você mede efeito físico. Se a pessoa me dizer isso, eu sou médio de efeito físico, mas em qual grau? Mas como assim? Porque existe o grau. Existe o grau de evolução do médio de efeito físico. Kardec aqui está dizendo, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Se a pessoa me disser isso, ele vai ter que me dizer com A mais B com mais C em que grau que eu me encontro. E ele vai ter que provar. Porque ele não pensa que ele vai me dizer isso e vai ficar por isso mesmo, que não. Ele vai ter que me dizer assim, você é portador dessa faculdade que corresponde ao grau X, que de acordo com o grau X, você é capaz de movimentar 10.000 toneladas. Sim. Então tá. Mas não vamos em 10.000 toneladas não, né? Vamos diminuir um pouquinho, eu vou falar para ele. Tem um caminhão parado, eu vou infernizar a cabeça desse caboclo que me disser essas bobeiras. Tem um caminhão parado, eu quero chegar e falar pro motorista assim, o caminhão carregado, né? 30.000 quilos, 40.000 quilos. Eu quero chegar e falar,
Desengata o teu caminhão, coloca na reta aí, eu vou magnetizar ele, eu vou fazer ele andar sozinho com a força do meu magnetismo. Porque fulano aqui disse que eu sou médio de efeito físico. Então eu quero movimentar o seu caminhão. Aí eu quero ver se aquele que me disse realmente está certo ou não. Então nós temos que ter certeza do que nós falamos. Nós não podemos ir iludindo as pessoas assim de qualquer jeito. Você é médium. Ué, mas a mediunidade na internet, qual a novidade nisso? Você é médium vidente. Ué, mas todo mundo é médium vidente. Você não é médium vidente? Não, lógico que é. A vidência é o primeiro dom que nós temos. Mas como assim? A visão. Você não está enxergando os móveis todos da tua casa? Você não está enxergando teu marido, tua esposa, teus filhos, teus parentes? Isso aí é evidência, isso aí é visão. Só que é da alma aqui no corpo físico. Então, qual a novidade? É complicado, né? Vamos para o próximo vídeo.